pelo Google Class e passar lá no WhatsApp, né? Que tem pessoas que preferem ir lá pelo Class, né? Como você, e tem pessoas que preferem pegar lá pelo WhatsApp. Beleza? Todas as duas opções são válidas. Então, vamos fazer a nossa breve revisão, né, de ontem. A nossa aula de ontem, na essência, foi a conversão de milímetro para polegada, né? Então, eu apresento, e é o outro tópico que foi apresentado de uma forma bem rápida, né, por ser um sistema que a gente já conhece, a leitura em régua milimetrada. Mas hoje a gente vai fazer mais um exercício prático, né? Só uma observação de como fazer a leitura em régua milimetrada, mas e abordar o nosso último tópico, e pode ser um assunto bem simples, mas tem algumas regrinhas a serem observadas, que é arredondamento de números. Ou seja, saber em que momento fazer arredondamento, como fazer esse arredondamento de forma correta. Então, a parte de conversão de milímetro para polegadas, eu comentei ontem que existe uma regra, né, uma fórmula para fazer esse uso. Essa fórmula obedece um primeiro critério. Os números devem ser menores que 25,4 milímetros, que é justamente uma polegada. Então, esses números menores que 25,4 milímetros, eles obedecem à fórmula da seguinte maneira. O número em milímetro, né, que é o nosso objetivo, né, pegar um número em milímetro, ele vai ser igual à divisão, se no nosso exercício anterior, polegada para milímetro era uma multiplicação, então milímetro para polegada é o nosso número em milímetro, dividido por justamente uma polegada, 25,4. Só que eu falei ontem também que a fórmula ela vai utilizar uma multiplicação por 128 e uma divisão por 128 também. Por que 128? Primeiro, porque 128 é a maior fração, é a maior divisão possível da polegada. Por exemplo, ontem o Jairo perguntou, a gente vai dividir a polegada por 2, por 4, 8, 16, não tem um limite? Sim, tem um limite, 128 é esse limite. E porque multiplica em cima e divide por 128, né? Porque se você multiplica um número por uma quantidade e divide pela mesma quantidade, o que está acontecendo? A numeração permanece a mesma. Então, é aquele exemplo que eu falei do 2, né? Se eu multiplico 2 vezes 4, ele vai me dar 8. Se eu dividir por 4, 8 sobre 4 nada mais é do que o 2, originalmente, que eu escrevi. Então, por isso que a gente utiliza vezes 128, que é a menor divisão possível da polegada, e divido por 128 para permanecer o mesmo número. Também falei que essa fórmula aqui pode ser escrita de outra maneira.
ou o número em polegada, que eu quero converter, vai ser o número que eu quero, ou seja, pode ser 5, alguma coisa, 3, alguma coisa, multiplicado por 5,04. Essa é a primeira opção, né? Não, isso aqui é o resumo de ontem. Só fazendo uma revisão rápida de ontem. Outro ponto, o senhor disse que esse cálculo só valia para números de milímetros e até 25,4, não é? Positivo, tá aqui, ó. Números devem ser menores que 25,4. Isso aqui é só a revisão de ontem, né, que eu estou fazendo aqui. Tranquilo? Então eu passei essa fórmula ontem. Aí teve colega, né, que falou que prefere a da esquerda, teve colega que prefere da direita, que falou comigo depois. A que você escolher, eu mostrei ontem que nós chegamos no mesmo resultado, né? Como é que é só a revisão e daqui a pouco a gente vai continuar mostrando como usar essa fórmula, né? Daqui a pouco eu continuo uma explicação melhor. Só uma revisão rápida aqui. E a outra explicação que eu passei, quando os números forem maiores que 25,4 milímetros. Eu falei que existe um procedimento. Você vai pegar o número em milímetros e vai subtrair 25,4 até o resto ficar menor que 25,4. Esse aqui é o primeiro passo. Por exemplo, 45 milímetros eu quero converter em polegada. O primeiro passo que vou fazer, menos 25,4. Esse resultado aí vai dar 19,6 milímetros. Então, com esse 19,6, eu já sei que, como uma polegada é 25,4, eu já sei que esse 45 milímetros, convertido em polegada, vai ser uma polegada, mais esse resto aqui, convertido em polegada. Ou seja, qual é o segundo passo? O segundo passo justamente utiliza a fórmula de conversão milímetro para polegada, normalmente. Ou seja, você vai pegar 19,6 e vai converter ele para polegada. O resultado dessa conversão nós vamos escrever aqui. Ou seja, uma polegada e deixa eu fazer essa conversão rápida aqui. Vai ser 49,64. Ou seja, a conversão para números maiores que 25,4 vai ser justamente uma polegada, porque eu subtraí 25,4, que já sei desde o início que é uma polegada, e eu pego o resto, que nesse caso 19,6 convertido em polegada, vai ser aproximadamente 49,64.
polegada. Então, esse aqui seria o meu número convertido. Ok? Já já vamos ver melhor esse procedimento, né, na nossa correção do exercício. E, por fim, eu falei ontem que assim como nós temos régua em polegada, nós temos a nossa régua em milímetros. Quando nós temos uma régua em polegada, nós falamos em graduação, né? Ou seja, a menor leitura possível. Se essa escala for uma escala milimétrica, cada traço desse aqui vai equivaler a 1 milímetro. E a cada conjunto de 5 traços, eu tenho uma indicação que me confirma que cada traço desse aqui é 1 milímetro. É possível ter réguas milimetradas, só uma observação, né? Com escalas menores ainda, é possível. Desde que... E como é que eu vou saber? No canto da régua vai estar escrito quanto que equivale cada traço também. Se não tiver essa informação, nós vamos admitir que cada traço equivale a 1 milímetro. Beleza? Então, essa daí é a revisão do que a gente viu ontem. E vamos fazer agora aqui a resolução dos nossos exercícios que eu passei hoje de tarde, para ver justamente a aplicação da fórmula e verificar se que os colegas conseguiram fazer o exercício conforme solicitado. Então, está aqui do lado direito, né, as nossas letras, e a primeira opção é converter 75 milímetros em polegada. A primeira coisa que vamos observar é que 75 milímetros é maior do que 25,4. Então, como que a gente vai fazer? Obedece à regra da subtração. Eu vou fazer passo a passo, mas para quem perceber que dá para fazer logo direto, pode fazer sem problema nenhum, ok? Então, essa primeira subtração, 75 menos 25,4, vai me resultar em 49,6. 49,6 ainda é maior que 25,4. Então, eu vou fazer a segunda subtração. 49,6 menos 25,4. O resultado vai ser 24,2 milímetros. Agora sim, eu tenho um número menor que 25,4. Quantas subtrações nós fizemos? Nós fizemos duas subtrações. Então, eu já sei que 75 milímetros, ele tem 2 polegadas. Mais a conversão de 24,2 milímetros. Que vai ser o que a gente vai adotar agora. Vamos converter 24,2 milímetros em polegada. Como é que vamos fazer? Vai pegar ou uma fórmula ou outra, né? 24,2 dividido por 25,4 e multiplicar por 128. E, posteriormente, conforme a fórmula, vamos colocar dividindo por 128. Esse resultado, vamos fazer o resultado de cima. Vai ser
121,95. Vou repetir o 128 que está na fórmula. E aqui vai entrar a informação que eu passei no grupo, que eu esqueci, na verdade, de passar ontem, né? Eu falei que a gente desconsiderava essas casas decimais. Só que se a gente desconsiderar essa casa decimal, nós vamos observar que 121,9 ele está aproximadamente perto de 122. Então, qual é a regra que eu vou adotar nessa conversão? Nós vamos arredondar para o número inteiro próximo. Essa aqui que é a regra geral aqui para números que estiverem apresentando assim, 21,9. Arredonda para 122, que não tem problema você fazer esse arredondamento, que na verdade, se desconsiderar toda essa casa decimal, nós vamos estar fazendo um erro de aproximação muito maior. E o resultado final aqui, né, eu comentei que... Pode perguntar aí. Esse arredondamento aí, esse 9, por exemplo, 9,3, 9,4, 9,5, ele tá arredondar, como é que é? Ou se tiver 9,0? Não, nesse caso aqui, você vai arredondar para o número inteiro próximo. Se tivesse 9,9, você vai arredondar para 10. A partir do 9, se tiver 8, não precisa arredondar não, né? A regra, eu já vou explicar como que é essa regra de arredondamento, que é justamente o assunto que a gente vai ver hoje ainda. Tá certo. Porque aí é 9,5, 27,5, tem os números quebrados, né? Isso eu queria saber. Estão considerando só os dois primeiros números, né? Isso, porque olha só, eu vou logo antecipar aí o que eu ia falar hoje. Vou falar, na verdade. Quando nós vamos ter de 0 até 4, vamos dizer assim, eu tenho esse número aqui, 5,23. Se eu escrever apenas 5,2, eu estou fazendo um arredondamento. Ok? Só que se ele tiver esse segundo número aqui, ó, o 3, for um desses números aqui, ó, fosse 0, 1, 2, 3, até 4, eu não faço o arredondamento. Ou seja, 5,23 arredondando vai ser 5,2. Ok? Vou pular aqui o 5, que o 5 tem uma particularidade, mas eu vou já falar qual é essa particularidade do 5. No caso, é até no mínimo 6, não é? O quê? Para fazer arredondamento. Pois é, a regra de arredondamento é essa aqui que eu estou explicando, que é justamente o 6 que você está comentando aí. 6, 7, 8 e 9, eu vou escrever o mesmo número, 5, em vez de ser 23, agora é 5,7, ou 5,27. Se for 6, 7, 8 e 9, como está sendo esse exemplo, eu vou arredondar para 5,3. Ou seja, essa próxima casa decimal aqui, ó, eu arredondei 5,3. Vamos ver o nosso número aqui. O nosso número é 121,95. Eu vou arredondar 100 casas decimais. Vou tirar as casas decimais.
Observe que qual é o primeiro número aqui, ó? É justamente o 9. Como eu não quero escrever como nenhuma casa decimal, o arredondamento mais próximo vai ser 122 do que 121. Se eu escrever 121,95, eu posso considerar 122. Agora, se fosse essa situação, 121,13, eu vou considerar, porque como a primeira casa decimal é 1, o meu número arredondado vai ser 121. Aí eu vou entrar na particularidade do 5, 121,5. Ele vai ser 121 ou ele vai ser 122? Acredito que metade fica metade mesmo. Nesse caso aqui, ó, se o número 5 for o número que vai aparecer, né? Qual é a regra que a gente aplica? Até mesmo na matemática, utilizando conceitos matemáticos para isso aqui, o que se recomenda? O que for mais conveniente. Isso significa o quê? Se for mais conveniente arredondar para mais, ou seja, eu vou dizer que é 122. A matemática, como o número está nem no início, nem no final, ou seja, ele está justamente no meio dessa numeração, se for mais conveniente para mim 122, eu posso adotar 122 sem problema nenhum. Se me for mais conveniente 121, eu vou utilizar o 121 também sem problema nenhum. Como é que eu vou decidir? Eu vou supor que seja esse número aqui, o nosso resultado. Fosse 121,5 dividido por 128. Vamos supor que o nosso resultado fosse esse. Qual seria o mais conveniente? O mais conveniente aqui, 122. Por quê? Porque o 122 é um número par e 128 também é um número par. O que eu consigo com isso? Eu consigo simplificar a minha fração. Conseguiram ter a ideia, o que eu estou querendo passar? Sim. Então, nesse caso aí, nós daqui a pouco vamos fazer mais exemplos de arredondamento. E já vamos começar a praticar também essa questão desse arredondamento de números. Isso vale não só para mecânica aplicada, isso também vale para qualquer área que tiver número quebrado, essa regra ela vai valer. Beleza? Então, qual seria essa nossa resposta do 122 sobre 128? Nós vamos reduzir essa fração e vamos achar 61 sobre 64. Ou seja, a nossa resposta final aqui é uma resposta de 2 polegadas e 61 sobre 64. Conseguiram achar aí essa forma? Tiveram dúvidas aí na conversão? Ou como adotar aí esse arredondamento?
Se não tiver dúvidas, vou prosseguir para a letra B aí. Essa é a resposta, né? 61, 64, né? Não esquece que nós subtraímos 25,4 duas vezes. Então, é 2 polegadas, 61 sobre 64 avos. Vamos para a letra B. A letra B, um colega veio perguntar se era 3.900, né? Por isso que eu coloquei aquela mensagem lá no grupo. Na verdade, isso aqui é 3 milímetros 975. Então, convertendo isso daqui em polegada, não esqueça só de colocar o microfone no mudo aí, quem tiver com o microfone ligado. Poderia se colocar também logo, né, para 4. Não, aqui não. Nesse caso não. Nesse caso não, porque eu quero converter esse número. O cara foi lá e tirou essa medida em milímetros. Ele não considerou aí o arredondamento. Mas se fosse arredondar, né? Nós consideraríamos o arredondamento daqui, né? Seria 4. Se a questão fosse arredondar. Vamos já entrar daqui a pouco nessa questão aí do arredondamento. Fiz pelo método da fórmula completa, né? Dividindo por 25,4, multiplicando por 128, né? Essa letra B eu vou fazer pela conversão simplificada, que é 3,975 multiplicado por 5,04. E vamos dividir por 128. Esse é o resultado de cima. Tá fazendo direto aí, né? Isso. Aqui nesse exemplo eu estou fazendo direto. Na letra A eu fiz completo, né? Agora na letra B eu estou fazendo o simplificado, né? A resposta direta. Aqui nós vamos ter 20,034 sobre 128. Qual é o arredondamento aqui para esse número de cima? Aqui está mais tranquilo, né? Esse arredondamento. Arredondamento de cima, 20. 3,975 vezes 5,04 é isso? Isso. Lembra que eu coloquei duas fórmulas, né? Existe a fórmula do número em milímetros dividido por 25,4 e tem que multiplica por 128 depois. E tem esse outro aqui, que é o número em milímetros vezes 5,04. Todas as duas alternativas divide por 128. Fazendo a simplificação desse exercício, a resposta é 5,32. Todos conseguiram aí achar essa resposta? Positivo. Então vamos lá para a letra C. Letra C, eu vou alternar aí para a fórmula anterior. Pode falar, irmão. Esse é o segundo exemplo que o senhor deu aí. Esse 5,4 sempre vai ser ele? Sim. Já é o número já certo, já arredondado, já? Já é o arredondado aí. Beleza. Tá? Porque, na verdade, esse número aqui, antes do arredondamento, ele é 5,039. Então, ele foi arredondado para 5,04. Ok. Beleza? Então, por isso que esse número já é o número arredondado. Se quiser fazer esse outro exemplo, pode ser direto, né? Pode ser direto. Vou fazer pelo
Eu vou fazer pela fórmula completa, né? Vou ficar alternando uma e mostrando a outra, né? Para vocês escolherem qual a que vocês vão trabalhar, né? Todas as duas vão dar o mesmo resultado. Vamos lá, 50 milímetros. 50 milímetros aqui vai entrar na regra da subtração. Então, menos 25,4 é o primeiro passo que nós vamos fazer. Vai dar 24,6. 4,6 milímetros. Aí o 24,6 milímetros vai obedecer à regra que nós já estamos trabalhando, né? Aqui eu vou usar a fórmula completa, 24,6 dividido por 25,4, ok? Multiplicado por 128 e dividido por 128, que é justamente a nossa fórmula que estamos utilizando. Fazendo a conta de cima, vamos obter 123,96 e vamos colocar o 128 embaixo. Aqui vai entrar aquela regra que eu acabei de falar do arredondamento, né? Qual vai ser o número a ser arredondado aqui? 123,96, nós podemos considerar 124. E o 128 como continuação da resposta. 124 por 128, a forma mais simplificada possível, 31 sobre 32. Então, 50 milímetros escrito em polegada, né? Nós subtraímos uma vez só. Então, vai ser 1 polegada, 31 sobre 32 avos. Ok? Vamos fazer... Esse símbolo do avos aí é um N investido, aquele traço do Harry Potter? Não, é porque... Não é que é traço, não. É porque é o meu jeito de escrever. Eu estou escrevendo igual como se eu estivesse escrevendo no papel. É 2 traços assim, ó. Ah, sim. Parecia um N, aí eu... Não, não, é porque eu que... É meu jeito de escrever, né? Ok. Tá? Entendi. Eu pensei que o símbolo de avo seria N mesmo, entendeu? Por isso que eu... Não, Beleza. é 2 traços. É porque como eu estou escrevendo aqui, eu estou escrevendo igual como eu escrevo no papel. Aí eu meio que eu escrevo puxando esse traço aí. Professor, Pode falar. oi. Oi, estou ouvindo, pode perguntar. Pode perguntar, colega, estou lhe ouvindo aí. Só rapidinho aqui na letra B, essa resposta é 5 sobre 32 avos, só é Só, da letra B? isso. Você não fez com 3.975 não, né? Que foi a informação que eu coloquei lá no grupo, né? Não é 3.975, é 3,975. Quer dizer que isso é menos do que 1 polegada, então. Com certeza. Lembra que 1 polegada
você observar, a polegada é quanto? 25,4. Isso aqui é uma polegada. Então, Então é 30, é 3,95. 3,975. Ok. Aí, se 25,4 é uma polegada, né? Então, esse número aqui, com certeza, a resposta dele vai ser menor que uma polegada. Beleza? Vou partir aqui para a letra D. Vou colocar aqui a letra C aqui em cima. Vamos lá para a letra D. A letra D é a conversão de 4,762. Aqui eu vou fazer a regra da fórmula direta. Fiz anterior pela fórmula completa, aqui eu vou fazer com a fórmula direta. A fórmula direta, 4,762 vezes o 5,04, dividido por 128. Então, 4,762 vezes 5,04. 24, esse aqui não tem nem dúvida de que a gente vai usar só o 24. Deu 3 zeros na sequência aí. Pela regra lá deu 23,99, né? Eu arredondei para 24. Sem problema nenhum. Entendeu? Utilizando essa outra aqui, né? Lá na calculadora já deu o resultado direto. 24,00048. Então usa só o 24 mesmo. Certo. Tá? Então a resposta final desse arredondamento, 3,16. Essa aqui é a nossa resposta final. Letra E, 13,825 milímetros. Vamos pela regra completa. Vamos fazer essa alternância aqui. Vou colocar aqui já os espaços. Então vamos lá. O nosso número é 13,825, pela fórmula 25,4, multiplicado pelo 128 e dividido por 128. Vamos fazer aí a conta. Na minha conta deu 69,669. E aqui embaixo 128. Fazendo o arredondamento desse número, né, 69,669, vamos poder considerar, como ele depois da vírgula é 6, a regra manda a gente arredondar para mais. Então ele fica 70 sobre 128. Entendido aí o arredondamento? Professor, Pode falar. me tire uma dúvida. Esses dias eu tenho feito alguns cálculos que eu consegui na calculadora do celular. Hoje que eu consegui comprar uma científica Cássio. Beleza. Não se preocupe, não. E eu não estou conseguindo fazer esses cálculos, homem. Dá erro. Dá erro o tempo todo. Eu estou aqui ficando doido, tentando fazer o cálculo. Abro a vírgula, ponho 3,825, dividido para 25,4, fecho Hã? Não foi eu que Mas falei. é bom, é Cássio original, Vamos lá, vamos relevar os detalhes aí da origem da calculadora aí.
Beleza, colega. Vamos. Agradeço. Tô até buscando aqui o modelo da calculadora para a gente escrever aqui. Mas prossiga aí na sua dúvida aí. Você não está conseguindo escrever os números, é isso? Para achar o nosso resultado? Isso, eu já tentei com ponto, não foi, eu tentei com vírgula, dá um tal de um sintaxe erro aqui. E a minha FX 95ms. Mas acredito que é bem parecida as teclas. Isso, é bem parecido. Né? Como é que a gente vai fazer aqui? Né? Eu vou apagar aqui a letra C, que eu vou escrever na minha calculadora e colocar aqui também na tela para mostrar para vocês. Vou apagar aqui a letra D também. Como que a gente vai fazer? O 13, na verdade, você está com dúvida de como escrever a conta na calculadora? Essa é a minha primeira pergunta. Isso, eu não estou conseguindo pôr a fórmula na calculadora aqui. Tá, deixa eu escrever aqui na minha, que eu vou mostrar já. Primeira coisa que você vai fazer aqui na calculadora a fórmula como você vai escrever. Você está vendo que eu estou colocando entre parênteses a nossa equação. Vou até colocar aqui em cima. Eu estou colocando em parênteses. Então, a primeira coisa que você vai fazer é justamente abrir o parêntese. Veja aí se você consegue acompanhar e se os colegas também tiverem dúvida aí, podem ir acompanhando aí. Positivo, abrir o parêntese. Agora você vai escrever 13.825. Não esquece que essa vírgula é esse ponto aqui embaixo. Aqui, ó. Ok. Eu tentei com ele e tentei com a vírgula que tem ali em cima e não foi, mas vamos lá. Aí escreve aí, 13.825 dividido por 25.4. Ok? Ok. Agora você vai fechar o parêntese, que é o botão do lado que você começou. Foi. Agora você vai escrever vezes 128. Positivo. Agora aperte o igual e veja se vai dar esse número aqui, 69.669, ou parecido. Isso é bruxaria, professor. Deu certo. Não é não, colega. Rapaz, tá parecendo aluno da quarta série do primário, né? Não sabe usar uma calculadora. Não se preocupe não, colega. Não se preocupe não, que um dia também alguém me explicou do mesmo jeito como eu estou falando para você. A resposta é 3564, né, professor? Isso aí é Qual? da F, hein? Peraí, qual é a resposta? 3564? É isso? Positivo. Então, só recapitulando aqui, né? Esse aqui vai sofrer um arredondamento para 70. 70 sobre 128. Como é que eu vou escrever na calculadora científica para eu obter a fração mais simplificada possível? Vou utilizar esse botão aqui, ó. B barra C. Ou D barra C, né? Como está aparecendo aí. Como que você vai fazer? Você vai escrever o 70 normal. Quando você vai escrever 70 e vai apertar esse ABC aí, ele vai escrever igual um L deitado. Quando você apertar igual, ele já vai escrever 35 sobre 64. Ele nem vai escrever 70 sobre 128.
Positivo, deu certo aqui, deu certo. Valeu, pessoal, você é 10. Beleza, mano. Obrigado. Aí, os colegas, eu não. Só respondendo o colega que estava tentando usar o aplicativo da calculadora, não deu tempo de eu pesquisar, que eu passei a mensagem hoje no grupo que eu estava um pouco ocupado de manhã, mas o botão que eu estava falando, o botão que eu estava falando ontem era esse aqui, colega. A, B, barra C. Eu só cheguei nesse daí quando eu apertei naquele shift. Ou shift, uma coisa assim. Isso, que é esse botão um pouco aqui em cima. É esse daí mesmo. Eu só consegui chegar nesse A, B, C quando eu apertei nesse botão. Porque o que ele funciona? Vocês conseguem ver que tem uns botões que tem uma simbologia em amarelo? Então, para vocês terem acesso a esse botão, vocês têm que apertar primeiro essa tecla, depois o botão, para poder ter acesso a esta função. Ou então configurar a calculadora para ela. Beleza, colega? Então vamos fazer aí a letra F. Deixa eu buscar aqui de novo. Só um momento. A letra F é o 5.160. 5.160, 5, desculpa, 160. Vamos converter em milímetros. Aqui é a fórmula de conversão direta, porque ele é menor que 25.4. E eu nem lembro qual foi que eu utilizei anterior. Vou colocar aqui o 5.04 novamente. Se fosse a fórmula completa, também vai dar o mesmo resultado. Então, 5.160 vezes 5.04, para quem já fez aí a resposta, né, vai achar 26.0064. Dividido por 128. 26.0064, né, pode considerar só o 26. Então, essa resposta final aí, para quem já achou, 13,64. Positivo. Dúvidas? Alguém ainda está com dúvida aí na questão da conversão? Tranquilo aqui. Tranquilo? Então, essa daí são as formas, né, de calcular número milímetro em polegada. E vamos falar um pouco mais aí da questão do arredondamento, que deve ser levado em consideração esse arredondamento, né? Na verdade, a gente chama aproximação de números. Como a gente já viu, né, a polegada para milímetro é bem simples, né? Ela vai só multiplicar 25,4. E como é uma multiplicação não vai ter muitas alterações, não vai ter muito erro de cálculo. Porém, divisão, quando eu divido o número, vocês viram aí durante o exercício que a calculadora apresentou 6,699 mais um monte de números aí.
Então, a aproximação de números é uma forma que a gente tem de diminuir esse número decimal. Então, o objetivo da aproximação ou do arredondamento, né, é diminuir a quantidade de casas decimais que estão sendo utilizadas. Beleza? Então, em vez de eu pegar a resposta da calculadora, 13,600, aquele monte de números, usa uma aproximação, né? Ou seja, vai diminuir a quantidade de casas decimais. Qual é a desvantagem? Né? Todo arredondamento tem uma desvantagem. Ou seja, se eu vou arredondar o número, se a calculadora apresenta, por exemplo, esse número aqui, é porque ela conseguiu ver que esse número é o número mais aproximado do cálculo que estamos fazendo. E se eu fizer apenas isso aqui, ó, nós vamos conseguir diminuir uma quantidade bem significativa de casas decimais. Porém, a desvantagem que nós vamos ter com esse arredondamento é a geração de erro do número utilizado. Ou seja, a desvantagem de utilizar um arredondamento é sempre a geração de um erro do número. Se não me engano, ontem eu coloquei um exercício que era 30 milímetros. Aí lá na fórmula de conversão, né, eu falei, olha, desconsidera essas casas decimais para poder arredondar, fazer um cálculo melhor. Qual foi o número final que nós achamos? Se não me engano, foi 29,96 milímetros, quando nós convertemos de volta para milímetros. Não sei se estão lembrados ou se tem alguém que faltou ontem. Qual é a diferença de 30 para 29,06? Nós geramos um erro de 0,04 milímetros. Ou seja, por mais que eu saí de 30 milímetros, converti polegada e retornei para milímetros, devido ao arredondamento que foi feito na fórmula, se gerou um erro de 0,04. Aí foi o que eu considerei ontem. Olha, 29,96. Para questões de arredondamento, é um número aceitável, porque um erro de 0,04 é um erro aceitável. É um erro que nós podemos considerar este número aqui aproximadamente o 30 que nós achamos. Então, a desvantagem do arredondamento, né, é justamente a geração de erro. Sempre vai ter um pequeno erro na hora de fazer esse arredondamento. E qual é a vantagem, né? A vantagem da simplificação se a minha desvantagem é o erro, a minha vantagem na simplificação é a utilização de números apropriados para o cálculo, ou que é a primeira justificativa, porque a gente vai arredondar o número. Porque primeiro eu quero simplificar esse número para ajustar o cálculo que eu quero. E a segunda vantagem é a utilização reduzida de casas decimais. Ou seja, em vez de eu escrever esse número 3,6482917, eu posso escrever esse número 3,65, que vai estar escrito com uma quantidade de casas decimais bem reduzida
E aonde, dependendo da minha utilização, vai se tornar mais simples utilizar o 3,65. Ok? Essas são as duas observações que nós temos que fazer da aproximação de números. Na fabricação de alguma peça, a gente não pode arredondar muito não, né? Não, a Para não fabricação... gerar um erro grande. Isso, por exemplo, olha só. Lembra da calibração, do exemplo, no primeiro dia de aula, né, eu comentei da questão de calibração de equipamentos, né? Calibração indireta, que acho que foi no primeiro e segundo dia, né? A gente ainda vai tratar desse assunto aí. Eu comentei lá que o meu equipamento, ele pode construir essa peça de 30 milímetros. E eu falei, olha, o limite que eu tenho para essa fabricação é 0,05 milímetros. Porque, Sim. ou seja, eu posso errar para mais, ou seja, eu posso errar para 30,05 milímetros, ou eu posso errar para menos, 29,95 milímetros. Nas duas ocasiões, eu estou dentro da minha tolerância de erro, e todas as duas eu estou aproximadamente dentro do meu objetivo, que é 30 milímetros. Por isso que eu considerei ontem no nosso exercício, olha, deu 30, deu 29,96. Nós podemos considerar razoável essa aproximação para 30 milímetros aceitável. Porém, se tivesse esse número aqui, em vez de 30, tivesse dado 27,69, o nosso retorno do cálculo, né? Com certeza, em algum momento, a gente arredondou de um jeito muito abrupto, ou houve um erro de cálculo mesmo. Se fosse numa fabricação de peças, né? A máquina que está fabricando as peças, ela perdeu o ajuste, né? Tem que fazer uma nova calibração na máquina que está construindo a peça. Beleza? Então, como que nós vamos utilizar essa aproximação de números, né? Existe a regra de aproximação. E nós vamos utilizar todas essas regras, porque nós temos que ter a primeira coisa para fazer uma aproximação: padrão de referência. Então, no exemplo que eu comentei agora há pouco, né, que você também comentou, se a minha peça é 30 milímetros e eu tenho um erro de mais ou menos 5, então meu padrão de referência é os 30 milímetros e o meu limite de referência são os 0,05 milímetros. Então, qual é o meu padrão de referência para fazer a aproximação? Saber, primeiramente, quantas casas decimais iremos utilizar. Então, esse é o nosso primeiro padrão de referência. Qual é o arredondamento que nós vamos utilizar, né? Vou falar o seguinte, vou trazer o exemplo do número, um número qualquer, 3,285 milímetros. Eu posso dizer que o meu arredondamento está certo 3,2 ou 3,28? Qual dos dois está certo? Pode ser o 3,28. Né? Ou pode ser o 3,2, né? Porque qual é a minha referência? Qual é o meu padrão? Eu posso dizer também
que o meu arredondamento poderia ser apenas o 3? Poderia dizer que sim. Todos três estariam certos. Todos os três números, 3,2, 3,28 ou apenas só o 3, os três estariam certos. Só que eu não disse quantas casas decimais. Se eu disser assim, olha, o meu padrão de referência são 2 casas decimais apenas. Então, aí sim eu poderia dizer que o 3,28 é o número mais adequado a ser escrito. Ou 3,3. 3,3? Sim, na verdade seria o 3,3 aqui, né? Ou 3,3, correto. Se eu disser, olha, são 2 casas decimais o meu limite de arredondamento. Então, o 3,285 é o meu limite, o número 3,28 é o meu número a ser utilizado. Então, a primeira regra, saber quantas casas decimais nós iremos utilizar. Essa aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto para arredondamento de números é limite de aproximação. Ou seja, no exemplo que eu falei da peça de 30 milímetros, o nosso limite era o 0,05, né? Então, como é que eu vou saber o limite de arredondamento para números? É o comentário que eu fiz logo no início da nossa aula. Eu sei que nós escrevemos os números de 0 até 9. Então, eu vou trabalhar esses números conforme o meu limite de aproximação. Como eu já comentei anteriormente, né, o 5 tem uma particularidade, então eu vou deixar aqui. Se o meu arredondamento está acontecendo aqui nesta faixa, de 0 até 4, o nosso arredondamento, a nossa aproximação, será para menos. Vamos para um exemplo aqui para melhor compreensão. Eu vou utilizar o número 3,23 milímetros. E vou considerar apenas uma casa decimal. Então, está aqui as duas informações. Como é que eu vou escrever esse número com apenas uma casa decimal? Então, eu já sei quantas casas decimais eu tenho que utilizar. Eu já sei que eu vou escrever esse número 3 ponto alguma coisa, apenas um número. E qual é o meu limite de aproximação? O meu limite de aproximação é justamente observar esse número aqui, ó, o 3. O número 3, ele está justamente dentro do limite que a gente considera como a aproximação para menos. Ou seja, esse número 3,23, ele seria escrito desta forma aqui. Opa, desculpa. 3,2 milímetros. 3,2. Se esse número for 6, 7, 8 e 9, vai prevalecer a aproximação, será para mais. Ou seja, esse mesmo número
3,23 milímetros, novamente, considerando uma casa decimal, esse número 3,23 não. Tem que ser... Só fazendo uma correção. Esse número, na verdade, foi 3,27 milímetros. Vejam que agora o número que está sendo observado é 7. Então, o número que seria escrito com apenas uma casa decimal, agora sim seria 3,3 milímetros. Então, aqui, essa é a regra de aproximação. Eu tenho que saber, primeiramente, quantas casas decimais iremos utilizar. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Tem que E, vir... professor, Pode falar. e no caso, por exemplo, se esse primeiro número aqui tivesse em 3,24, mesmo assim arredondaria para 3,2, ou eu poderia arredondar para, no caso, o 3,25? Não, olha só. Veja aqui a primeira regra. A primeira regra é saber quantas vão ser utilizadas. Do lado esquerdo, eu estou dizendo que vai ser utilizado, tanto do lado esquerdo como do lado direito, eu estou dizendo que vai ser utilizado apenas uma casa decimal. Veja aqui que também... Ok. Beleza? Se fosse 3,24, no exemplo que você está trazendo, esse número aqui, aproximado, seria o 3,2 também. Porque o próximo número do 2, ó, é 4, e ele está aqui dentro da regra da aproximação para menos. Ou seja, vai ser para menos essa aproximação. Porque o limite de aproximação desses números está para menos. E o 5, né, que com certeza é a dúvida. O 5, ele tem a particularidade de escolher conforme for a nossa conveniência. Então, o 5, ele tem um pouco de liberdade de quem vai fazer a aproximação. Se eu colocasse, por exemplo, um exercício 3,5, 3,25, e se você me respondesse 3,2 ou 3,3, eu vou ser obrigado a dar certo nos dois, porque a regra ela não, vamos dizer qual seria a palavra certa, ela não explicita se é para mais ou se é para menos. Ela determina que é conforme o usuário. O 5 é como se fosse o eixo, né? Isso, é o meio termo aí dos dois. Tanto faz se eu vou para menos ou se eu for para mais, eu vou ter o mesmo geração de erro, né? Vamos dizer assim. Lembra que eu comentei na tela anterior, né? Que toda aproximação me gera um erro. Então, o 5, se eu arredondar para mais ou arredondar para menos, o erro que está sendo gerado nesse arredondamento vai ser o mesmo. Então, por isso que a regra ela não determina se você utiliza o 5 para mais ou para menos. Ele deixa a escolha de quem está resolvendo o exercício, resolvendo a questão proposta. Ok? Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente já ir treinando essa parte de arredondamento. Antes de fazer aquela pergunta mágica, né? Por que a importância de saber disso daí? Porque haverá medidas, né, que vocês vão utilizar, por exemplo, 3,25 e vai somar com uma peça de 3,17.
E você tem que escrever essa peça em apenas uma casa decimal, ou seja, 6 ponto um número qualquer aqui. Então você tem que saber se você vai arredondar para mais ou vai arredondar para menos, para saber o que você vai utilizar, que é justamente o exercício que nós vamos fazer aqui. E quando for ver paquímetros que nós utilizamos bastante regra de aproximação também. Então vamos por partes, né? Fazer as seguintes aproximações dos números abaixo. Para letra A, B e C, considere 2 casas decimais. Para a letra E, C e F, considere uma casa decimal. Então vamos lá. Letra A. Esse exercício aí dá para fazer rapidinho, o tempo que eu vou pegar uma água aqui para mim. Rapidinho, já retorno aí. Bora lá, senhores. Já deu tempo para fazer ou ainda tem gente fazendo aí?
Se tiver gente fazendo, vou dar mais um tempinho ainda aí. Eu fiquei numa dúvida só na letra D. Na letra D? Foi de propósito essa dúvida aí. Eu imaginei. Então vamos lá. Vamos fazer o ABC, que considera apenas 2 casas decimais. Lembrando, né, que a nossa regra são 2, né? Tem que observar quantas casas decimais está sendo pedida. Ou seja, no ABC está considerando 2 casas, no DEF, faltou o E aqui, considera uma casa decimal. Então, o que nós vamos fazer? Vou fazer um traçado bem aqui, vou até colocar um pouco mais fino para poder fazer. Eu vou considerar apenas o que está escrito à esquerda desse traço, ou seja, 2,97. E eu vou observar se esse número que está aqui da direita, o 8, 7 e o 3, estão dentro daquela regra do 0 até 9, conforme o que foi determinado. Como eu já falei que o 5 é o meio termo, né? Se você escrever um ou outro, vai ser considerado certo. Então, propositalmente, eu não coloquei nenhum exercício com o número 5 para não ter essa opção. Então, vamos lá. A resposta da letra A, 2,9. Como eu estou considerando 2 casas decimais e o número que está do lado do 7 é um número 8, nós vamos fazer um arredondamento para mais. Então, o arredondamento desse número com 2 casas decimais, 2,98. Tranquilo? Todo mundo conseguiu achar o mesmo resultado? Positivo. Sim. Seguindo aí a regra, a próxima numeração, 0,57. E a letra C, 1,23, porque o número que está do lado do 3 é um outro número 3, e como o número 3 está dentro daquela regra que se arredonda para menos, ou seja, o número 3 vai ser desconsiderado, ele não vai ser considerado aí nessa conta. Então fica 1,23. Vamos fazer a letra E e F primeiro, para explicar o que a gente vai fazer na letra D para ser considerado. A letra E considera, como tanto a letra D, E e F considera apenas uma casa decimal, então nós vamos observar o número da direita e ver o que a gente vai arredondar para mais ou para menos. Então vamos lá, letra E. A letra E vai ser arredondado para 1, o 8 do lado dele está o número 6, então eu considero um arredondamento para mais. Então se escreve 1,9. E esse número 7, 4,1. Letra D. A letra D, a resposta vai ser 1,0. Primeiro porque o número que está do lado do 9, que é 9 também, vai ser um arredondamento para mais. E qual vai ser a sequência desse arredondamento para mais se esse aqui é o número 9? Eu vou acrescentar 0,1. Por isso que esse arredondamento do 9 vai ser 0 e o 1 vai aparecer aqui, porque 0,9 mais 0,1 é justamente a resposta 1,0.
Eu coloquei 1.0 ou, na dúvida, né? Ou 0,9. Não, o 0,9 não seria, porque o número que está do lado do 9 está dentro daquela faixa de 6, 7, 8 e 9. Ou seja, eu sou obrigado a arredondar para mais. E como é que eu vou arredondar para mais sabendo que é uma casa decimal? O menor número, sabendo que a casa decimal é apenas uma, é justamente 0,1. Então eu vou somar 0,1 no meu arredondamento. Por isso que fica 1,0. Beleza, senhores? Então, essas daí são as regras de arredondamento, né? Essas regras de Só de... arredondamento... Pode falar, irmão. Aí só detalhes, né? Aí, né? Isso, é Questão de... detalhes Esses detalhes, questão dos logaritmos aí, né? positivos. É o detalhe que faz a diferença, meu colega. Um vacilo, a casa cai. Por exemplo, quando eu estava fazendo o meu curso de engenharia, eu tinha um professor que ele era muito exigente na questão de casas decimais. Ele sempre explicou que ele sempre utilizava nas contas dele 3 casas decimais, que é para justamente o número ser o mais fiel possível da realidade. Ou seja, porque ele recomendava que as nossas aproximações sejam sempre com 3 casas decimais. Porque se eu quero escrever 1, por exemplo, aqui, eu quero escrever esse número, 1,2. Se eu escrever 1,199, eu posso considerar que esse número 1,119 é praticamente 1,2. Então, a partir da quarta casa decimal, por mais que essa casa decimal seja um 3 aqui, o 199 ainda me permanece a ideia de que esse número é 1,2. Então, a partir de 3 casas decimais, eu já praticamente posso desconsiderar da quarta casa decimal em diante. E nesse caso aqui das aproximações, é sempre bom fazer a aproximação conforme a casa decimal que está sendo recomendada. Então, vamos fazer a seguinte regra aqui, ó. A seguinte regra não, o seguinte exercício. Eu quero o exercício da seguinte forma: os números serão expressos com 2 casas decimais. Então, vamos fazer aqui essa letra A. Fazer essa letra A e essa letra B aqui. Expressar esses dois números, essas duas somas, com apenas 2 casas decimais. Na letra A, é possível achar
10,94 e 10,93. Quem achou 94? Quem achou 93? 94. 94. Alguém achou 93 aí? 3 mesmo. 93? Na verdade, o meu deu 93 e eu acabei arredondando para 94. Porque o que vai acontecer aqui? Quem está certo? Quem achou 94. Porque, vejamos só, nós temos 3 casas decimais nos nossos números e eu quero a resposta com 2 casas decimais. Quanto mais casas decimais eu tenho, maior precisão eu vou ter. Então qual é a regra que nós vamos utilizar aqui? Vamos somar os 2 números com as 3 casas decimais, que é justamente o que o colega está comentando aí, dá 10,937. E aí aplica a regra que eu comentei agora há pouco, né? 10 ponto seria 93, como o 7 está do lado do 3, vai arredondar para 94. Beleza, a nossa resposta 10,94. Como que eu vou achar apenas 10,93? Porque pode ter algum colega que possa ter a seguinte ideia: se a minha resposta é com 2 casas decimais, eu já vou fazer logo direto apenas 2 casas decimais. Eu já vou desconsiderar a terceira casa decimal. Então, se você fizer isso, você vai achar apenas o 10,93. Por isso que eu fiz a pergunta. Quem achou 10,94 e quem achou 10,93? E qual procedimento está certo? O procedimento que considera a soma dos 3 números, ou seja, as 3 casas decimais, porque quanto mais casas decimais, mais preciso eu vou estar. E eu vou conseguir obter um número mais preciso. O colega aqui, acho que é Rodrigo, né, que está usando isso, que arredonda para mais 10,94. O que eu estava querendo perguntar é justamente se alguém teve essa ideia de utilizar somente as 2 casas decimais, porque eu estou pedindo em 2 casas decimais aqui, né? Por isso que eu disse, aqui pode achar 10,94 e achar 10,93. Então, para o colega que somou as 3 casas decimais, a resposta certa é 10,94. Para quem teve a ideia de só usar as 2 casas decimais, porque o exercício que eu estou pedindo são 2, esse procedimento não está certo. Você já acaba gerando um erro, porque você já está fazendo um arredondamento, mas não no número final. Compreenderam aí a ideia que eu estou querendo passar? Positivo. Então, olha só a resposta da letra B. A letra B, a resposta é 2,21. Se você fizer a regra do arredondamento, vamos ver aqui. Se você fizer a regra do arredondamento aqui, nós vamos conseguir obter o mesmo resultado, porque os números estão apropriados para fazer o arredondamento e conseguir achar o mesmo resultado. Então,
ora essa regra de separar as duas casas decimais vai dar certo, e ora vai dar errado. Por exemplo, aqui, ó, se você fizer 0,978 mais 1,232, a resposta vai ser 2,21. Se eu desconsiderar a terceira casa decimal, né, que é o que foi ensinado no exercício anterior, você vai somar 0,98 no primeiro. E o segundo, 1,23. Coincidentemente, a regra de arredondamento do primeiro número funcionou e nós obtemos o mesmo resultado. Por isso que eu estou comentando que utiliza-se todos os números, todas as casas decimais, e só o final que você dá a resposta arredondando a quantidade de casas decimais necessárias. Então, essa daí foi a ideia do exercício que eu quis trazer. Então, somas de casas decimais, você soma todas as casas, independente de quantas casas decimais está sendo pedida, e só no final, que é o caso daqui do 10,937, que você vai aplicar a regra do arredondamento, que nós conseguimos achar o 10,94, que é a resposta certa. Beleza, pessoal? Essa semana, como amanhã é feriado, aí eu vou comentar agora a questão da nossa avaliação, que é a lista de exercício. A lista de exercício que eu vou passar já, finalizando a aula, já vou disponibilizar a lista. Ela vai abordar desde o assunto de conversão de números, daqueles números em grandes escalas, até aqui arredondamento. Como esse assunto de arredondamento, pelo menos eu estou acreditando que seja um assunto bem tranquilo, e pelo visto dos exercícios também é um assunto bem tranquilo, está incluso na lista, mas o principal que vai ser cobrado é aquilo que a gente viu durante a semana: conversão de polegada para milímetro, milímetro para polegada, e leitura nas escalas de polegada e nas escalas de milímetro. Lembrando que a nossa lista vai ser entregue, eu vou passar para vocês hoje, e vou cobrar a lista no dia 4, que é segunda-feira. Conforme combinado no primeiro dia de aula, o limite sem perda de pontos é no dia 5, na terça-feira. Então, o prazo de entrega começa no dia 2, no dia 4, e no dia 5 é o máximo tolerável para entregar sem perda de pontuação. Passou do dia 5, a cada dia de atraso, conforme apresentado, vai ser descontado 1 ponto da pontuação. Se porventura vocês fizerem a lista antes da segunda-feira, não tem problema vocês me entregarem por antecedência. A lista de exercício eu vou cobrar um pouco diferente do que eu cobrei no nosso módulo anterior. Teve colegas aí que fizeram uma matemática, né? Ou seja, fizeram a conta de um jeito que não tinha como entender e chegou no resultado. Para esses colegas, eu ainda dei uma relevada, que nem eu falei na sala de aula, ainda dei uma piscada nos meus olhos, eu dei um meio certo, um meio errado, mas considerei uma pontuação. Rapaz, esse Gessé não aprende mesmo, não, né? Não falei nome de ninguém, não, meu pai. Tô brincando, pessoal. Não esquente a cabeça, não. Então, como a gente está vendo um módulo que está tratando um pouco de questão de arredondamento de números, leitura de números, então, e a matemática não está sendo aquela matemática tão complicada,
esse módulo eu vou cobrar um pouquinho a execução do cálculo de uma maneira um pouco mais correta. A outra observação que eu tenho para fazer, que teve listas de exercícios que o colega, por exemplo, a resposta, o cálculo seria assim, ó, bem simplório. 3 mais 2 mais 5. A resposta, vamos dizer que é 10. E teve colega que escreveu assim, 3 mais 1 mais 4. Aí, no final, a mágica apareceu 10 lá. Isso aqui está totalmente errado. No módulo anterior, eu ainda... É isso que eu estou falando. Eu vi que o cara ainda tentou fazer mais ou menos. Aí eu dei meio certo. Aí aparece uma segunda, terceira lista, e o cara vai e erra, vamos dizer, desse jeito aqui, ó. Eu acredito que errar de um jeito, uma pessoa errar, ela vai errar do jeito dela. Mas 2, 3, 4 pessoas errarem exatamente no mesmo ponto, no mesmo número, da mesma forma, eu acho um pouco complicado e um pouco difícil dessa coincidência acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser um pouco mais exigente. Listas que eu perceber que a pessoa errou e 10 pessoas na mesma lista erraram no mesmo ponto, no mesmo tópico, na mesma posição, eu vou anular a questão e vou diminuir na pontuação. E lista de exercício que não tiver o cálculo, por exemplo, só respondi 5,16. Cadê o cálculo? Listas que tiverem somente a resposta, não vão ser considerada a questão, tá? Então, essas aí são as observações que eu estou falando, que serão cobradas, como se fosse uma forma de avaliação também. A outra observação que eu vou colocar é que eu não vou responder, por exemplo, o colega chegar dizendo assim, professor, confira se minha resposta está certa. Eu não vou conferir e vou anotar o seu nome para anular a questão. O professor está sendo muito exigente, muito rigoroso. Não é que eu estou sendo rigoroso. As aulas que estão sendo passadas estão todas sendo gravadas e sendo disponibilizadas no YouTube. Então, a explicação está à disposição, tá? E estou querendo que vocês tenham um pouco de autonomia na certeza do cálculo que está sendo feito e também pesquisar os vídeos, né, que vão estar à disposição para consulta. Então, as dúvidas que tiverem na lista, vocês podem me perguntar se for dúvida de como fazer. Agora, de você dizer assim, professor, fiz dessa forma, a resposta está certa? Se a pergunta mágica for feita que nem essa, eu vou anotar seu nome e vou anular a questão para você. Mas se a pergunta for, a fórmula é desse jeito, sem a resposta, vale? Aí eu vou dizer, meu colega, porque as fórmulas todas foram passadas nas aulas, entendeu? E essa minha lista de exercício, eu separei igual como eu separei na primeira vez. Lembra que aquela minha primeira lista no módulo de elétrica, eu falei assim, olha, a fórmula é desse jeito, aí a outra parte é desse jeito a fórmula, entendeu? Eu não escrevi a fórmula, mas eu escrevi o assunto. Por exemplo, o assunto está lá, converta polegada para milímetro. Então, nós tivemos uma aula só sobre polegada para milímetro. Existe uma fórmula. Polegada, milímetro para polegada. A aula de ontem e a aula de hoje foi justamente a fórmula que nós utilizamos e a fórmula como trabalhar. Então, tanto o link da aula de ontem como a de hoje, que eu vou disponibilizar, tem a explicação lá da fórmula.
Beleza? Algum questionamento? Na verdade, a ideia do jeito dessa cobrança é justamente lembrar, né, que a lista de exercício está valendo como uma pontuação de prova, né? Então, seria meio que durante a prova, se a gente estivesse em sala de aula, né, eu entregarei essa lista, uma prova, e vocês já teriam que saber essa fórmula de cabeça. Aí, essa lista de exercícios, as aulas estão à disposição para tirar essas dúvidas, e eu estou só cobrando de uma forma diferente, como se fosse uma avaliação mesmo. Beleza, senhores? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Você já vai encerrar por aqui ou não? O de hoje, sim, que eu, finalizando, eu já vou mandar a lista de exercícios para vocês fazerem durante o final de semana e entregar na segunda. Ok. Eu queria lhe fazer uma pergunta, mas não sei se tem Não, um pouco a ver. a gente tem tempo ainda. Se você quer fazer uma pergunta, pode fazer sem problema nenhum. Tá, deixa eu lhe falar. Seguindo aqui por exemplo, essa regra de aproximação aqui, né? Vamos dizer assim, esse arredondamento. Eu estou fazendo o teste lá na empresa em alguns motores. E a princípio que me disseram assim, não, só liga ele, né? Faz o fechamento dele lá em estrela ou triângulo, testa. Só que eu achei muito básico só ligar e ver, né, o eixo dele rodando lá. Eu fui refazer de novo os testes para testar a resistência da bobina, né? E Certo. seguindo, por exemplo, essa regra de aproximação. Um exemplo, eu fiz o teste aqui da primeira bobina e deu, vamos dizer, 25,4 ohms, né? Certo. Eu testei o segundo enrolamento da bobina, deu, por exemplo, 26,5. Seguindo essa regra, Certo. claro, né, tem aí uma tolerância para eu poder dizer bem assim, não, essa bobina aqui, esse motor aqui vai ter que ser rebobinado, né? Qual é a regra que eu utilizaria para saber a diferença máxima e mínima, né, entre uma bobina e outra para eu condenar esse motor e dizer bem assim, não, isso aqui tem que ir para rebobinar? Você, porventura, lembra de cabeça aí qual seria o terceiro valor, supondo? Seria um 25,8, por exemplo? Isso, porque são vários motores de capacidade diferente uma da outra, né? Mas aí é mais ou menos isso. Por exemplo, 25,4, 26,5, 25,8 foi mais ou menos nessa sequência aí. Beleza. Existe um método aqui que nós poderíamos dizer o seguinte: existe uma aproximação que considera a média dos três. Ou seja, você pegaria 26,5, 25,4, 25,8 e dividiria por 3. Você fazendo essa divisão por 3, você vai ver 25,9 como média desses valores aí. Normalmente, nós utilizamos como limite 10% de tolerância em relação à média. Ou seja, 25,9 vezes 10%. Seria um valor de 2,59. Ou seja, até mais ou menos 27, 28 ohms, ainda estaria dentro dessa tolerância aí. Mas aí você vai dizer, então eu posso ter uma bobina, em vez desse 25,8, eu poderia ter uma bobina de 28 ohms? Não é essa tolerância. Na verdade, o que eu quero dizer aqui, 2,59 é a tolerância. Então, o maior valor comparado
com o menor valor, que nesse caso seria 25,4, em um motor elétrico nós teríamos uma diferença de 1,1. Beleza? Ou seja, a média desses três, 25,9, 10% dessa média, 2,59. O maior valor menos o menor valor, você vai obter 1,1. Esse 1,1, ele tem que estar menor do que esses 10% aí que eu estou lhe dizendo. Então, nesse caso aí, esse motor com esses três valores, eu poderia considerar esses três como um valor aceitável ainda para esse motor elétrico. Entendi. Valeu, professor. Obrigadão. Tá? Tira a média dos três. Agora por exemplo, 3 e 10%. Vai. Aí, né, pelos três valores que a gente colocou, seria um motor de 6 pontas. Um de 12, aí, então eu pegaria a soma dos 6, dividiria pelos 6 para ter a média, né? Aí, só que a média aí, esse aí não seria mais 10%, já seria apenas 5%. Então, quanto mais pontas tem, menor é o percentual, né? Isso, porque, olha só, esse motor de 3 pontas, você liga ele ou em estrela, ou liga ele em triângulo. O de 12 pontas, ele é o que a gente chama de dupla estrela, né? Porque as bobinas vão estar em paralelo. Ou duplo triângulo. Por isso que tem que dividir por 2 esse limite aí. Ou seja, seria um limite de 5%. Porque quanto mais pontas, quer dizer que eu tenho mais pares de bobina. Ou seja, eu vou ter uma influência maior para errar do que apenas com 3. Então, eu tenho que ter uma aproximação mais rigorosa. Pode ver que esse motor de 2 pontas, ele está assim, né? Y-Y, ou triângulo-triângulo, né? Isso, está assim mesmo. Porque ou ele é duplo triângulo, ou ele é dupla estrela. Você está ligando em paralelo, duas bobinas. Só uma pergunta, tu está usando multímetro ou está utilizando micro-ohmímetro? Não, estou usando um multímetro, um alicate a perímetro. Só alicate a perímetro, né? Alicate a perímetro para resistências muito baixas. O alicate a perímetro para resistências muito baixas, por exemplo, 3 ohms. Que eu acho que você já deve ter visto motor de 3 ohms de resistência. 2, 1, 1.1. O alicate amperímetro, ele já não se torna um equipamento adequado para fazer esse tipo de medida. Daqui a pouco, e aqui hoje eu fui escolhido para ir lá na usina, daqui a pouco, agora de noite, nós temos um micromímetro, e eu vou bater uma foto e mandar no grupo para você, porque esses motores que apresentam baixa resistência, é mais interessante nós utilizarmos o micromímetro, porque ele vai mostrar lá 1138, por exemplo, e outra bobina 1250, e a terceira bobina 1138, 139, só para ficar um pouco diferente. Ou seja, em vez de ele mostrar 1.1, 1.2, ele mostraria a escala em miliohms. Milhões, né? Em miliohms, né? Isso. Aí, o que eu posso concluir desse motor? Que essa terceira bobina, ela está com problema. Ela está com problema.
E no multímetro, você vai ver isso aqui, ó. 1.1, 1.1 e 1.2. Qual a conclusão que tu iria tirar usando o alicate amperímetro? Que esse Que as três 1.1, pontas estão ok, né? entendeu? Porém, lá no micromímetro, você vai ver que, na verdade, uma terceira bobina está com problema. É porque, na verdade, sempre se utiliza lá mais o alicate amperímetro, porque ninguém faz esses testes, né? Tanto que tem para mais de 50 motores desses parados lá, porque nunca ninguém fez teste e solicitaram que eu fizesse. Olha, você faz os testes que é para a gente ver o que precisa rebobinar, o que a gente vai reutilizar, a gente manda para almoxarifado ou não, a gente manda para rebobinar. Então não tem um micromímetro, né? Só tem mesmo os alicates amperímetros e é com ele que a gente está trabalhando, porque nunca ninguém tinha feito esses testes, né? Então, eu já vou deixar recomendado, aproveitando aí, fazer essa pergunta para os demais colegas, se sabem. O motor trifásico ele é representado dessa forma, né? Ou seja, 3 fases. Se você fechar em triângulo, ou seja, você vai ter as 3 pontas desse motor e você está fazendo o teste da resistência, né? Lê daqui para cá, né? Depois daqui para esse terceiro, né? E por último esse terceiro para cá. Dessa forma que você está fazendo, né? Sim. Né? Então, aí, vamos dizer, você obteve lá o 23.8, 23.6, 23.2. Na sua opinião, você já dava como ok esse motor. É só esse teste que você faz? Não. Eu faço teste de resistência e faço teste de continuidade com a carcaça, né? Para saber se ele está em curto com a Positivo. carcaça. Então beleza. Então, esse daí é o que eu estava interessado em ouvir. O teste para carcaça, para o motor que está em triângulo, o que você vai fazer? Você vai juntar essas 3 pontas, beleza? Como você só está com multímetro, você vai botar esse multímetro em escala de mega, vai colocar uma ponta aqui e outra ponta aqui no aterramento, na carcaça, né? Aqui eu já posso te falar valores. Motores que tiver, e esse valor tem que ser acima de 300 mega-ohms. Eu acredito que o seu multímetro não vai ler isso. E multímetro digital, ele lê no máximo 2 mega. Então, o que vai aparecer no seu multímetro? É digital o seu multímetro? Sim, é digital. É um 3888. Então, com certeza vai aparecer esse OL aqui quando você fizer esse teste. O problema de aparecer OL é que nem sempre ele está indicando que ele está acima desses 300 MB. Ele está apenas dizendo que ele passou da leitura dos 2 MB. Aqui já seria interessante ter o que a gente chama de megômetro. Aí eu faço Caramba, a seguinte pergunta. pro motor, eu teria que usar um megômetro? Positivo, meu colega. Interessante. Por essa a sua afirmativa, também não tem megômetro lá onde você está fazendo esse teste. Provavelmente não, ainda não procurei. É porque, como eu estou lhe falando, ele tá no, como a gente chama lá, de chiqueirinho, né? Então, esses motores. E o chefe da usinagem e o chefe de manutenção estão cabreiro de tomarem, vamos dizer, o esporro, né, do diretor, devido a ele passar lá e encontrar tanto motor parado sem utilização, né? Então, esse Everson, pega esses motores, testa um por um, me diz qual que não presta, qual que presta, o que está com problema, que eu mando rebobinar, o que tiver com a carcaça boa a gente
mantém ele aí e a gente estoca e não deixa ele exposto aí para ninguém tomar ralho, né? Meu colega. Então, para essa sua atividade, você deveria ter um micromímetro para medir as resistências e para carcaça o megômetro. São os dois equipamentos que você precisaria ter para fazer essa atividade aí. Porque esse valor de 300 megas com megômetro, você só vai conseguir praticamente só com esse valor. Porque existe uma tabela que abaixo de 300 megas, você manda, não é rebobinar, você manda rejuvenescer a isolação. Você tira o eixo do motor, faz uma limpeza interna, aplica verniz e seca esse motor. E o motor volta a funcionar sem problema nenhum. Se você encontrar problemas nas bobinas com micromímetro, aí sim você pode afirmar com certeza absoluta que você vai mandar rebobinar esse motor. São os dois equipamentos. Daqui a pouco eu vou estar na usina, eu vou mandar essa foto desses equipamentos e como fazer esse teste aí. Beleza, professor. Valeu. C10. Beleza? Se você quiser passar uma mensagem aí no privado, você me manda uma mensagem que eu posso mandar para você depois aí. Beleza, eu vou mandar sim. Tá? Aí eu faço a mensagem com você, aí depois eu publico lá no grupo para todo mundo saber o que a gente está falando e todo mundo compreender também. Beleza, pessoal? Pode deixar. Boa noite, professor. Beleza, boa noite. Já vou colocar agora aí o link aí das nossas atividades. Boa noite. Professor, boa noite. Beleza? Boa noite aí para todo mundo aí. Valeu, boa noite.